Prepare o seu coração e aguce os ouvidos. No programa de hoje, a gente celebra o encontro mais esperado e celebrado da música brasileira. A união entre o pensamento ágil de Caetano Veloso e a interpretação visceral de Maria Bethânia. Entre o Leãozinho e a Dona do Raio e do Vento, nós vamos percorrer décadas de sucessos, polêmicas e uma sensibilidade só quem compartilha o mesmo sangue e a mesma terra consegue ter. É Bahia, é Brasil, é Caetano e Bethânia. Também uma entrevista sobre a Mostra de Cinema Brasileiro com foco em temáticas ambientais. Não sai daí que o Revista está começando! Eles nasceram no recôncavo baiano sob as bênçãos de Dona Canô e do seu Zezinho. Ele, o equilibrista das palavras. Ela, a força passional do palco. Caetano Veloso e Maria Bethânia não são apenas irmãos, eles são pilares de uma arquitetura musical que define o que é ser brasileiro há 6 décadas. Confere na reportagem da Lisiane Motini. Essa história começa em 1946, quando a pequena Maria Bethânia nasceu. Caetano já tinha 4 anos. Mal sabiam eles que aquele nome, ecoaria em teatros do mundo inteiro. Minhas primeiras lembranças de vida são do dia em que Bethânia nasceu. Eu escolhi o nome dela, por causa da canção pernambucana que o Nelson Gonçalves tinha gravado, e daí foi em frente uma ligação assim, uma parceria, e uma cumplicidade de irmãos que cresceu muito. A música não era o primeiro plano de Bethânia. Ela queria ser atriz. Mas o destino e o incentivo do irmão a empurrou para os palcos de Salvador. Em 1965, veio a consagração. Substituindo Nara Leão no show Opinião, no Rio de Janeiro, a voz de Bethânia explodiu. Enquanto Bethânia se tornava a intérprete definitiva, Caetano liderava revoluções estéticas. Infelizmente, depois eu até não gostava nem de me lembrar muito disso, porque eu sofri muito depois e eu achava que eu sou um pouco supersticioso e talvez tenha me tornado mais por causa disso. Eu achava que aquilo tinha puxado barras para o meu lado. Porque logo depois você foi preso, inclusive. Logo depois a gente foi preso. E você ficou quanto tempo preso? A gente ficou 2 meses presos, 4 meses confinados e 2 anos e meio exilados. O tropicalismo, o exílio em Londres, a reinvenção constante. Caetano e Bethânia tiveram caminhos diferentes, mas sempre se cruzavam no afeto. O bonito é ouvir muito axé. Depois de quase meio século sem uma turnê completa juntos, decidiram que era a hora de celebrar o agora. A turnê Caetano e Bethânia não foi apenas um show, foi um fenômeno. Estádios com mais de 50 mil pessoas cantando orações e sambas. Tua presença entra pelos 7 buracos da minha cabeça. A tua presença... O que mantém esses dois no topo depois de 60 anos de carreira? Talvez seja a capacidade de se olhar e enxergar. Há ainda os meninos da Bahia. Bethânia, a abelha rainha, continua a transformar silêncio em fúria. Caetano continua a questionar o mundo com harmonia precisa. Juntos, eles provam que o tempo não é um inimigo para quem sabe cantar o que vem da alma. A música brasileira pode ser dividida em antes e depois dos irmãos Veloso. E, para nossa sorte, o depois segue sendo escrito. Caetano faz parte de tudo na minha vida. Vocês podem imaginar, meu irmão um pouquinho acima de mim. Em tudo na minha vida ele está.
desde o meu nome, que foi escolhido por ele, e também foi ele o compositor que, pela primeira vez, escolheu a minha voz para cantar uma canção dele, num filme na Bahia, do Alvinho Guimarães, Moleques de Rua. E eu não sabia que eu ia cantar, que eu ia ser cantora nem nada. Ele falou, se arrume, nós vamos cantar agora, você vai gravar. Nem sei se te amo. E a gente segue conversando sobre os irmãos Veloso com dois convidados muito especiais que estão comigo aqui no estúdio. O Juarez Fonseca, que é jornalista, e o Arthur de Faria, que é músico e jornalista, ambos ícones do jornalismo cultural gaúcho. Muito obrigada por estarem aqui conosco. Juarez, começo com uma pergunta para ti. O que faz desses dois irmãos algo muito maior do que só dois artistas históricos brasileiros? É difícil falar sobre isso, porque, enfim, eu conheço o Caetano desde que ele começou lá bem no iniciozinho dele, entendeu? Antes dele explodir, eu assistia a televisão direto, tinha um programa chamado Essa Noite Se Improvisa, que era, assim, o locutor, o apresentador do programa, acho que era o Blota Júnior, não tenho certeza, pegava dois músicos, era o Chico e o Caetano, por exemplo, e dizia assim, a palavra é, aí eles tinham que lembrar uma música, entendeu? Assim. O Chico e o Caetano sempre eram campeões, que lembravam mais músicas, entendeu? Uma das músicas que o Caetano cantou, num dos programas que eu me lembro, era Maria Bethânia, essa aí mesmo, entendeu? Que ele cantou, Maria Bethânia, tu és para mim a menina do engenho. E a Bethânia também, quer dizer, eu fui assistir no Teatro Aplaudir em Porto Alegre, em 66, eu acho, por aí, esse show Opinião, né? Ela, o João do Vale, que é o autor de Carcará, e o Zé Quete, né? Sambista do Rio de Janeiro, que é originalmente com a Nara Leão, que se apresentou em Salvador com o show, e lá ela sabia que ela ia sair fora do show, porque ela estava querendo fazer outras coisas, e ela ouviu a Bethânia em algum lugar, eu não recordo agora qual, mas essa história está contada, e convidou a Bethânia para substituí-la no show, né? E a Bethânia aí foi para o Rio, sem ter planejamento nenhum, foi para o Rio, o Caetano foi junto com ela, para cuidar da banda, né? E aí começou, né? Ela. E em seguida o Caetano também, que foi gravar e, enfim, acho que é mais ou menos a mesma época que eles gravaram os primeiros discos deles, né? Sim. E eu acho que o Caetano, eu não tenho certeza disso, mas eu acho, não fez essa conta, que o compositor que ela mais gravou, eu acho que é ele. Faz sentido, né? Agora, esse é o melhor caso de vai, mas leva o teu irmão da vida, né, Arthur? Caetano que nem estava pensando num primeiro momento em ser artista, assim, o lance dele era cinema e filosofia, né? E acabou sendo levado pelas circunstâncias, assim. Primeiro para o Rio, né? E depois quando foram para São Paulo. E aí o Caetano gravou o primeiro disco dele com o Gal, né? Domingo em 67, né? E aí no final de 67 eles lançaram a Tropicália, ele, Gil, Gal. Bethânia não quis participar, porque Bethânia nunca foi gregária coletiva de movimentos e tal. E a partir daí foram construindo carreiras muito, muito impressionantes, né? Eu acho... Bom, Caetano, sei lá, certamente um dos 3 ou 4 maiores compositores vivos, né? Ele, o Chico, Gil, temos vários brasileiros nessa parada, Tom Zé e tal. É uma geração muito impressionante, né? Uma geração que não... que todo mundo fala, mas depois não teve, mas antes também não teve, né? Então, é uma coisa... Não é nada pessoal. Forjada também. Tem livros vários sobre os festivais. O Zusa Homem de Melo tem um livro chamado A Era dos Festivais. Maravilhoso livro. Os festivais que projetaram essa geração deles, né? Quer dizer, o Caetano, o Gil, a televisão e os festivais da televisão, né? Caetano e o Gil estavam no tropicalismo, ambos, né? E eles também... O que a Tropicália é? A Tropicália não é mais nada menos do que uma união de bossa nova, Beatles, ou rock, tipo Beatles,
e música nordestina, baião, etc. Essa mistura, e MPB, de maneira geral, essa mistura que faz a Tropicália ser original, né? E houve, se a gente fala em movimento como Bossa Nova, um movimento, e Tropicália como um movimento, depois da Tropicália, não tivemos no Brasil nenhum movimento nesse teor, assim, com uma estrutura, com, sabe, uma linguagem própria e tudo mais. Inovação, assim. Eu acho, né? E influenciaram um monte de gente, né? Exatamente. Estava pensando, Arthur, tu comentaste que ele não queria ser cantor, né? A Bethânia também não tinha intenção, né? Inicialmente ela queria ser atriz. E eu fico pensando como isso influenciou no trabalho de cada um deles, né? A Bethânia, e aí, por favor, me corrijam se eu provavelmente vou falar uma bobagem, mas vamos lá. Ela tem uma coisa que talvez seja da interpretação, que são as pausas, né? O silêncio, a respiração. Ela usa de uma forma que é muito diferente da forma como geralmente as intérpretes usam, né? Ela é uma atriz. Ela é uma atriz. Vários momentos dos shows dela tem poemas recitados. Ela recitou o poema enorme de Fernando Pessoa, né? Por exemplo. E outros, muitos outros. Todos os shows dela tem esse álbum aqui dela é de 68. Ela recita é gravado ao vivo, né? Recita um poema grande, né? Enfim, ela sempre foi atriz também. Pois é, e no próprio, eu não sei se vocês acompanharam, mas no próprio show da Shakira, que aconteceu aqui, né? No último. Vi. Então, quando ela foi cantar com a Shakira, elas cantaram O Que Será do Gonzaguinha. E o tempo da Bethânia é completamente diferente do tempo do Gonzaguinha e da própria Shakira, por óbvio. O que é o que é? O que é o que é, desculpe. O Que Será é outra pessoa, outra música, outra tudo. Mas enfim, né? Às vezes acontece. Mas me chamou muito a atenção, assim, que essa forma dela declamar as músicas quase. É que a Bethânia tem um negócio que eu falo, eu sou, para usar um termo técnico, cadelinha da Elis, né? Então, assim, eu acho que a Elis sempre foi a maior cantora brasileira, e segue sendo a maior cantora brasileira, porque geralmente eu acho que as cantoras têm mais ou a coisa do intérprete ou mais a coisa da cantora, né? Pegando a Gal e a Bethânia, é bem claro isso, né? A Bethânia é uma intérprete, o foco dela está no texto, está em deixar o texto sempre muito claro. Ela é muito atriz, ela está sempre se esforçando o máximo possível para que esse texto seja vivido por ela, né? E cantoras como a Gal, por exemplo, viajavam muito mais na música, assim, muito mais na perfeição do canto perfeito e tal, né? Então, eu acho que a Bethânia tem muito isso. Talvez seja a mais atriz das nossas cantoras, assim, né? Como numa geração depois tem a Cida Moreira, por exemplo, que é também uma outra super intensa atriz, cantora e tal. E eu acho que esse sempre foi o grande diferencial da Bethânia, né? Mais intérprete do que propriamente uma cantora de recursos extraordinários, assim, não que ela seja uma má cantora, longe disso, né? Por exemplo, a Elis, tem muita gente surgiu digamos na assim, onda. No foco da Elis. Sim, total. Mas a Bethânia é impossível, não tem como imitar, não tem como ser influenciada pela Bethânia, porque é um conjunto de fatores, né? O trabalho dela que afugentam, assim, tentativas de aproximação, no sentido de ela é uma seguidora da Bethânia, ou coisa parecida. Não tem como, né? Nos últimos anos, muita gente também atrás da Gal, né? Sim. Bom, a Marisa Monte começou muito em cima da Gal, né? E realmente, nunca tinha me dado conta disso, Jerez. A Bethânia, ela é meio... É que nem aquele disco do Roberto Carlos, né? O Inimitável. Ela é a Inimitável. Ela é imitável, ela é uma personalidade própria, né? Exato. E eu imagino que deve ter sido a emoção de vê-la cantando Carcará ao vivo, né? Que já tem também toda essa teatralidade, porque também já era uma peça, né? Sim. Deve ter sido um negócio. Meu Deus. Então, quer dizer, ela realmente é uma... Até hoje, né? Quer dizer... Não, quando ela abriu a boca no palco lá, imagina 2 milhões de pessoas. E aqui em Porto Alegre, foi na Arena do Grêmio, o show dela. Ela reclamou do som várias vezes, né? Sabe? Ela, então, abertamente no palco, sabe? Não estava sentindo desconfortável, manifestou, sabe, para o público aquilo, né? Agora tu falou em desconforto, eu me lembrei de uma outra coisa. O Caetano,
e talvez seja por aí, né? O trabalho dele tem um lugar de colocar as pessoas em desconforto às vezes, né? Ele quer... Eu não sei se ele quer ou se é inerente ao trabalho, e talvez essa seja a pergunta, né? Por que esse viés de confronto que às vezes a gente encontra? Talvez menos hoje em dia, acho que agora ele está numa outra vibe, mas... O Caetano, sempre... Eu estava no show dele em 72 ou 73, no Araújo Viana. Ele estava vestindo uma calça... Foi na vez que ele foi visitar o Lupicínio Rodrigues. Que ele foi conhecer o Lupicínio. Estava vestindo uma calça vermelha, uma blusa meio feminina, assim, sei lá, e uns tamancos vermelhos também, não, uns tamancos amarelos, aqueles tamancos que na Suécia usava muito, então quando ele voltou da Europa ele trouxe aqueles tamancos, e aí começaram, na Araújo Viana, na época ele tinha, nas laterais tinha abertura, tinha uma grade, então quem estava na rua podia ouvir lá dentro e tal. E começaram, estava lotado o teatro, começaram a gritar lá de fora, Caetano, Caetano, no meio do show. Aí o Caetano parou o show, chamou Guilherme, manda essas pessoas entrarem, sabe, parar de gritar aqui, sabe. Aí o Guilherme Araújo, que era o empresário dele, foi lá e mandou todo mundo que estava querendo entrar, porque não tinha comprado ingresso, não tinha ingresso, deram um jeito de entrar, aquelas pessoas entraram para assistir o show. Aí acalmou o público, né, lá fora, e depois prosseguiu o show. Então ele parou o show e disse isso, né? Ah, fantástico. Eu vi uma outra parecida com ele, que foi quando ele deu a última grande guinada dele, que foi quando ele pegou a banda C, né? Que daí era o Caetano do século XXI, acompanhado por uma banda de jovens, barulhenta, com discos radicais. Ele fez 3 discos. E mesmo revendo as músicas já conhecidas dele com arranjos completamente diferentes, assim, barulhentos, estranhos. E esse show foi no Pepsi on Stage. E aí tinha isso, estava todo mundo sentado, assim, as pessoas que queriam ver o Caetano instituído, né, a instituição, uma grade, e lá atrás de pé um monte de gente jovem, que foi quando ele renovou o público dele, né? Teve essa redescoberta do disco Transa e teve essa gente que agora está entre 30 e 40 anos descobrindo o Caetano, né? E aí, num determinado momento... E as pessoas começaram a ir embora, incomodadas, as que estavam sentadas nas cadeiras, incomodadas com aqueles arranjos diferentes das músicas que elas queriam ouvir. E aí, em um determinado momento, ele disse, tá estranho isso aqui, né? Parece que as pessoas que estão gostando mais do show estão lá atrás. Não dá para liberar a grade para as pessoas virem aqui para frente. Daí liberaram a grade também. Aí juntou... Mas né? E é isso, né? De sempre... procurar algo diferente e que vá, às vezes até vai contra, é revolucionário um pouco. Eu acho que o grande... Quer dizer, eu acho que uma característica importante, não acho que todo artista tem que ter isso, né? Mas eu acho, me interessam especialmente os artistas que querem dizer o que não foi dito, né? Ou que querem incomodar, ou que querem forçar a cultura ou a sociedade. Eu acho que esses são não acho que seja o único tipo de artista relevante, mas acho que é tão relevante quanto o cara que está aí só para entreter, né? Acho que as duas coisas são igualmente importantes. E o Caetano é um cara assim, né? Que sempre foi propondo coisas, assim. Aí a gente estava falando, a primeira vez que eu vi um reggae no Brasil foi o finzinho de uma música do Transa, em 71, do Caetano, que é uma música que depois ele regravou como reggae, mas ali ele não gravou como reggae, que é o 9 of 10, e no fim, que ele fala que ele ouvindo reggae pelas ruas de Porto Belo, no finzinho eles tocam um reggae. Primeira vez que um rap ficou popular no Brasil, que se ouviam muito, foi no Velô, Língua, né, com a Elza Soares, inclusive, que nessa época estava esquecida. Então, assim, depois essa coisa da banda indie lá no século XXI, um homem já de mais de 60 anos de idade. Então, é um cara que nunca se acomoda, tu nunca sabe o que vai vir, né, de um disco do Caetano. Ele sempre pode dar uma outra guinada e te surpreender novamente. Eu acho isso... Na banda C tinha o filho dele, o 2, né? Tinha o Moreno? Não. Na banda C, não. Não. A banda C era o cara que depois produziu alguns discos dele, assim. E o Meu Coco, que é o disco mais recente dele, que já tem, sei lá, 4 anos. 2021. É maravilhoso também, né? Um disco moderno, pra burro. Esse aqui, tô falando, esse aqui
Esse aqui é o Moreno, ó. O Moreno quando era loiro. É o Moreno Veloso. Esse é o Leãozinho. Essa capa aqui foi proibida na época da ditadura. E depois foi ali, quando voltou para as lojas, ela foi recolhida das lojas, quando voltou para a loja, voltou só com as pombinhas, essas aqui, ó. E o Moreno Veloso, esse aqui, né? Que está agora em Porto Alegre, vai ser apresentado no Espaço 373 por agora, né? Mas os filhos também vêm, né? Por exemplo, o Gil, a família do Gil é espantosa, né? Sim. O Gil tem os Gilsons. Os filhos e os netos. Os netos, exatamente. Mas o próprio Caetano, né? Netos ele tem... E bisnetos. Ele teve... O Caetano fez um show em que ele reuniu todos os filhos, né? Um show com os filhos. Exato. E a Bethânia fez algumas participações. Então, também é um negócio de família, no fim das contas, né? Gente, nós estamos terminando o nosso tempo, mas eu queria fazer uma pergunta para vocês e ouvir um pouquinho a resposta com um pouco mais de tempo. Vamos começar com o Juarez. Caetano seria Caetano se não existisse a Bethânia? A pergunta é impossível de responder. Não tem como, mas para quê? O que adianta a gente saber isso? Para que saber isso? Que bom que a gente não precisa. É inútil, né? E Bethânia seria Bethânia ou também? Eu acho que sim, eu acho que ambos têm carreiras muito independentes entre si, né? Tem esse start que foi muito conjunto, mas eu acho que a Bethânia, mesmo que não tivesse cantado as coisas do Caetano, seria a Maria Bethânia. E o Caetano certamente seria o Caetano sem Maria Bethânia, assim, eu acho que nenhum dos dois foi fundamental na carreira do outro a esse ponto, assim, né? Só nesse começo, que, na verdade, um acabou empurrando o outro para coisas. Assim. Na verdade, também, os dois... Quer dizer, ela gravou muitas músicas do Caetano. Não me lembro de... Se ela gravou do Gil, foi uma ou duas. Se gravou, que eu não recordo aqui. E eles gravaram muitas coisas da música brasileira mais antiga, sabe? Muitas coisas. A Bethânia gravou no El Rosa, gravou no Piscínio, gravou... enfim. E o Caetano também foi buscar coisas muito antigas de fora, inclusive da música latino-americana, boleros e coisas assim, né? Então, eles sempre fizeram essa viagem na música, né? Sim. Que é interessante isso, que eu gosto disso, entendeu? Eu vou sentir falta daqui a pouco, porque a nova geração eu não vejo fazer isso, sabe? Viajar na música, sabe? Sim. Parece uma coisa só daqui para cá, sabe? Sim. Mas tomara que mude. Parece que a Anitta começou a mudar, não sei, estamos falando aí. Não, esse disco novo da Anitta é muito bom. É muito interessante, é verdade. Foi a primeira vez, eu tenho uma simpatia muito grande pela Anitta, mas não ouço os discos, né? Foi a primeira vez que eu ouvi um disco inteiro e botei de novo e achei as 3 primeiras músicas, principalmente, muito boas. Ela deu uma guinada, como outros artistas pop deram no ano passado, né? O Bad Bunny, a Rosalía. Sim, exatamente. O disco da Rosalía do ano passado é um negócio do outro mundo, assim, talvez dos melhores discos. E também, porque eu acho que tem essa coisa da inteligência artificial, também entrando num outro assunto, mas já enfim. Vamos... Mas isso está tendo uma reação que eu acho interessante, as coisas estão ficando mais orgânicas dos grandes artistas. Sim. Estão voltando a coisas mais orgânicas. É tudo cíclico, né? Mas eu gosto dessa ideia de voltarem a coisas mais orgânicas. Por isso eu queria muito agradecer a presença de vocês, foi uma delícia. Quem sabe a gente volta a conversar sobre a questão da inteligência artificial. E, Juarez, antes da gente encerrar, tem lançamento vindo aí, rapidinho, bem rapidinho. É dia 26 de junho, sai o meu livro pela editora Memorabilia de Santa Maria. O livro chama é tudo que eu escrevi sobre o Gil de 72 a 2025. Bah. Então, são 280 páginas. Bah. Tem os comentários de shows, de discos dele também, Gil de Jorge, Gil de Caetano... E chama O Tempo é o Nada que é Tudo. Perfeito. Tu vai ter que vir aqui só para falar desse livro, então. Vai ter um lançamento dia 26 lá no Multipalco Elva Sofer. Perfeito. Vamos voltar a falar sobre isso. Muito obrigada, Luiz. Obrigado. A gente faz uma pausa agora e na volta temos uma entrevista sobre a mostra Cinema Socioambiental que está rolando na Sala Redenção. É já. Só vamos...
Bom, a Sala Redenção e o IBAMA aqui do Rio Grande do Sul promovem a mostra Cinema Socioambiental com exibições gratuitas de filmes que marcaram o audiovisual brasileiro, como o premiado Ilha das Flores. O evento conta ainda com debates sobre direitos humanos e resiliência ambiental. E para nos trazer todos os detalhes dessa iniciativa, a gente está aqui com a Patrícia Albert, pronunciei certinho? Ok. E o Maurício Vieira de Souza, que fazem parte da equipe de educação ambiental do IBAMA. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Obrigada por estarem aqui. Prazer. Patrícia, me conta um pouquinho como é que surgiu a ideia de fazer essa mostra. Então, vem surgindo desde a aproximação, né, do IBAMA com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, desde o ano de 24 das enchentes, né, em que a gente foi se aproximando. E aí essa ideia a gente discutiu, né, porque é preciso a gente debater os temas ambientais, né, tão sérios que a gente está vivendo. E aí trabalhar a partir de temas focados em filmes, né, é uma maneira de tu introduzir as questões, poder trazer o público, né, para apreciar uma obra, né, e poder discutir, então, pós a exibição das sessões, os temas que aquele título traz, né? Essa foi a ideia, né? Pois é, eu estava pensando sobre isso, assim, o papel que o cinema, né, e o audiovisual no geral tem para nos ajudar a discutir esses temas que estão tão quentes, com perdão do trocadilho, porque, né, o clima também está, infelizmente, e aí a gente tem a questão da emergência climática, né? Como é que o audiovisual nos ajuda e como é que foi para fazer essa curadoria, Maurício? Então, a gente acredita que o uso do audiovisual, né, ele abre uma outra perspectiva, porque senão a coisa fica focada só em quem domina o tema, né, ou seja a academia, sejam os técnicos, e a ideia é que todo mundo possa se expressar, né? A população pode se expressar, as dúvidas permeiam todos os lados, né? E o cinema, então, ele meio que nivela, né? Parece assim, todo mundo tem direito de dar opinião, de principalmente perguntar, escutar o próximo, né? E aí construir um entendimento novo a partir do pouco que cada um sabe, né? E a curadoria foi um trabalho que a Patrícia desenvolveu na busca ativa mesmo, por títulos, né? Por temas que a gente tem a internet com tudo disponível, né? Com buscas diversas, e assim como a gente pode buscar tanto entretenimento quanto coisas sem significado, a gente buscou todo esse acervo de filmes socioambientais que estão disponíveis. E aí a gente apresentou ali para o pessoal da Sala Redenção, né? E aí eles fizeram essa busca, né, dos títulos disponíveis e tal, que se encaixariam, né? E aí a gente construiu em conjunto, na verdade, essa programação, né? Junto com outros grupos também de dentro da universidade que já tinham proposto algumas sessões. Então a gente conseguiu linkar tudo sobre o tema mostra socioambiental. Ficou bem redondinho. Isso. Eu estava pensando, o programa, entre outros títulos, tem o Ilha das Flores, né, que a gente já comentou aqui, e é um filme que tem 40 anos, mas se mantém extremamente atual. E infelizmente um pouco, eu acho, né? O que isso significa? O que isso diz da nossa sociedade, né? Diz que, infelizmente, a gente não conseguiu ultrapassar alguns problemas e desenvolver certos entendimentos que a gente está precisando trazer de volta e discutir. E isso é um problema muito sério, né? Quando tu vai falar das questões ambientais, as pessoas normalmente já têm a pré-concepção de, nossa, de novo, que saco, principalmente os jovens, né, que estão recebendo toda essa carga, né, de problemas que eles não escolheram ter, né, e não foi culpa deles, né, mas eles estão aí e a gente precisa discutir, né. Então, infelizmente, a gente não pode mais adiar, postergar as coisas, a gente precisa conversar sobre os temas, né, e traçar soluções. Todo mundo está envolvido nisso, ninguém está isento de ter que fazer a sua parte, né, individualmente também trabalharmos de forma coletiva para tentar solucionar os problemas, né. Tu falasse em discussão, né, e a gente sabe que as sessões, depois elas têm os debates rolando, né. Por que é importante promover esse momento do debate e aproximar esses dois temas da resiliência climática e dos direitos humanos, Maurício? Então, a gente vem acompanhando diversas atividades que estão sendo produzidas e a gente nota que a maior parte delas acaba não tendo debate, né? Ou tem uma, duas perguntas da plateia e se termina por ali. Quer dizer, parece que o tempo, né, vai sendo atropelado e de novo aquilo, né? Fica quem tem o conhecimento explana tudo aquilo, põe para todo mundo aquilo
e as pessoas ficam com as dúvidas, porque elas não têm a oportunidade de trocar e de crescer também, né? E aí, então a gente pensa que o debate ele vem para não resolver todos os problemas, mas ele vem para cobrir algumas lacunas, né? De participação e então por isso que a gente escolheu esse formato, né? De abrir para as pessoas e é bem informal, assim, é uma roda de conversa, todo mundo levanta a mão e fala, porque todo mundo tem uma parte das informações, né? E tem muita troca, né? O programa começou na outra semana com o filme Xingu e as pessoas todas que estavam ali, a maior parte delas trouxeram colaborações e ajudaram muito a enriquecer o debate, né? Então a gente vê que é fundamental, né? Sem dúvida. E a questão de juntar a questão de direitos humanos, socioambiental, é porque a gente também tem trabalhado com a noção de que as caixinhas, né, que a gente fala, estão todas muito separadas e fechadas, né? E se a gente vai encontrar alguma resposta, essa resposta vai ser quando as caixas se abrirem e as pessoas se encontrarem e formarem conexões, né? Então é por isso que a gente ficou bem contente que está envolvendo outros setores, outros debatedores além da gente, né? Ah, sem dúvida. Porque vai enriquecer muito essa discussão. E é a primeira experiência que a gente está fazendo. É um piloto que a gente vai dar continuidade. Bom, começou com Xingu, né? E agora, como é que é o programa, por favor? Patrícia, nos conte e nos convide, por favor. Sim, com certeza. Agora, essa semana, na quinta-feira, às 14, né? Terá o filme Lixo Extraordinário, né, que conta a história do artista plástico Vicky Muniz, né, lá no Jardim Gramacho, né, que era um lixão, né, hoje não existe mais, mas um maravilhoso documentário, né, e vai trazer muitas questões sobre a geração de resíduos, né, a separação do lixo. Depois, na sexta-feira, a gente tem 3 curtas, às 14 também, né, que é o Veneno Está na Mesa, que fala de agrotóxicos, né? Depois o Ilha das Flores, né? Maravilhoso. E, na sequência, o Recife Frio. E aí, às 19, a gente vai ter... Agora me deu um branco. Qual é o que tem? Águas de Maio, que é sobre a inundação, né? De 24 aqui, que tem a ver com todo o trabalho da Faculdade de Farmácia da URGS, né? Arrecadando remédios e tal. E na semana que vem, quando a mostra encerra, daí, na quinta-feira, a gente tem às 19 horas a Comida de Mentira, que é maravilhoso, é um documentário do ano passado, incrível, sobre ultraprocessados, não percam. E na sexta-feira a gente tem daí o encerramento com uma sessão às 14 sobre o documentário de 25 anos da Feira Ecológica do Menino Deus. Legal. E depois, às 16, o Mãos à Terra, que é sobre a Feira Ecológica ali do Bonfim, né? Ah, demais. Então, temas importantíssimos e a gente conta muito com a participação de todos que puderem, apareçam para a gente conversar e construir entendimentos que a gente precisa descobrir. Gente, queria muito agradecer, primeiro, a iniciativa, que é fundamental para esse momento que a gente vive, e segundo, a presença de vocês aqui. Que bom que a gente pôde conversar um pouco mais sobre isso. Muito sucesso, espero que toda a nossa audiência apareça por lá. Vamos conversar sobre isso. Muito obrigada. A gente agradece também bastante o convite, né? Fico bem contente de poder estar sendo esse aqui mais um espaço de troca, né? Que está se abrindo também para esses temas importantes. Contem sempre com a gente. Obrigada. Certo, obrigado. Bom, o Revista hoje vai ficando por aqui e a gente se encontra na próxima edição do programa. Até lá. Tchau, tchau.